Você está se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada? Cansaço constante, parece que o mundo todo está nas suas costas, o peso da responsabilidade está todo nas suas costas. Qual foi a última vez que você fez uma coisa por você? Você sabe daquilo que você gosta? Ou você só vive em prol de suprir a necessidade de outras pessoas? Esse é o tema desse vídeo, fica até o fim, porque eu tô fazendo um esforço danado para gravar, porque minha voz está horrorosa, como há de se perceber. Minha garganta está inflamada, então eu tô com essa vozinha de Pato Donald, mas eu tô querendo trazer esse tema há muito tempo aqui pro canal, e eu espero que vocês gostem. É muito comum a gente ouvir que na sociedade há altos índices de ansiedade, de estresse. E por que que isso ocorre muitas vezes? As pessoas andam de lá para cá carregando aquele grande peso de responsabilidade, de ter que cuidar da família, de ter que ajudar, de ter que estar presente. Só que muitas vezes as pessoas deixam de olhar para si. E eu vou falar nesse vídeo as consequências sérias que isso pode trazer. E como base, esse livro aqui, extraordinário, A Metamorfose, de Franz Kafka, Kafka. E ele fala exatamente aqui a história de um personagem que estava nessa situação e o desfecho que houve na história dele. Vai ter spoiler, gente, mas como o tema do vídeo é essa questão da sobrecarga, de você fazer tudo por todo mundo e não tirar um tempo para você, e ser um pouco egoísta sim, se priorizar, se amar. Não que seja errado você ajudar o próximo, você estar disponível, mas não em detrimento da sua felicidade, das coisas que também são importantes para você. Então, fique nesse vídeo que você vai entender a grande mensagem desse livro, que o Gregor era um caixeiro viajante que, de repente, ele sofreu uma metamorfose e virou um inseto. Ele era um profissional que se matava de trabalhar, era um jovem rapaz que carregava a família toda dele nas costas, pai, mãe e uma irmã, porque o pai faliu financeiramente e, de repente, passaram a viver de uma forma mais modesta, e ele se sentiu na obrigação de suprir as demandas da família dele. Não que isso seja errado, você ajudar alguém, mas da forma como ele estava fazendo e o que aconteceu com ele depois é que me fez pensar muito na minha vida, e vim trazer aqui isso para vocês também. Então o Gregor, vamos lá, era um caixeiro viajante, sustentava a família. E uma determinada manhã, uma bela manhã, ele acordou na pele de um inseto. Ele simplesmente tinha virado um inseto e não conseguia sair da cama para ir trabalhar. Perdeu o trem, que ele era aquela pessoa super regrada, que não faltava trabalho, que era super dedicado. E no dia que aconteceu isso, né, a família já ficou preocupada, batendo na porta, Gregor, não vai trabalhar? E ele lá, falando, já vou, assim, tentando fazer um esforço enorme para sair da cama. E passadas-se umas horas, o gerente foi atrás dele, o gerente da empresa, bateu lá na porta, e ele já desesperado, não, eu já vou, mas é que eu não estou conseguindo, enfim. No fim, quando ele abriu a porta com todo esforço, ele era um inseto, né? Então ele subiu na fechadura ali e conseguiu abrir a porta. Aí quando viram a situação que ele estava, o gerente saiu correndo, desesperado. E só que nesse interim, o gerente não estava nem um pouco preocupado com o estado de saúde dele, o que estava acontecendo, porque ele era um profissional tão dedicado. Não, estava a pau da vida que ele tinha faltado trabalho. A preocupação ali não era o bem-estar dele, mas sim, cadê o meu funcionário para trabalhar? Então, que lição que a gente tem disso? A gente se mata de trabalhar, mas você vale pela força do seu trabalho. A partir do momento que você perde a serventia, você perde também o seu trabalho. E ali, rapidamente, ele sumiu e nunca mais procurou ele. E a família dele, a mãe dele, não conseguiu encarar muito bem a situação, nem o pai. Quem entrava dando no quarto para limpar era a irmã. E ele pensava assim, nossa, eu preciso tanto ajudar minha família, minha irmã toca violino muito bem, então ele estava planejando no Natal
fazer uma surpresa. E ele ia se esforçar mais no trabalho para poder pagar um curso lá de violino e inscrever a irmã dele, um reformatório de música, alguma coisa nesse sentido. Estava todo bobo para a chegada desse dia. E a irmã entrava no quarto, limpava, botava comida para ele, e ele ficou ali, largado às traças. E o que percebeu-se com o passar do tempo, quando ele perdeu a serventia para a família, ele começou a se tornar um peso. Ninguém aguentava mais já aquela situação, e cada um teve que se virar, porque o pai teve que arrumar um jeito de trabalhar, a mãe teve que arrumar um jeito, até a irmã foi trabalhar. Então, o Gregor passou a se tornar ali um peso para eles. E tudo aquilo que ele tinha feito ali, que nem era obrigação dele, caiu no esquecimento rapidamente. Aí eles começaram a hospedar pessoas naquele quarto para poder ter mais uma renda. Aí teve nesse dia, um dia que a irmã começou a tocar violino para os hóspedes, e ele ficou encantado ao ouvir a irmã, apareceu lá na sala, e quando os hóspedes viram aquele inseto, se apavoraram, porque era um inseto muito feio, e os pais falaram que não iam pagar nada do aluguel, e os pais ficaram pau da vida com ele. O pai dele tinha se tornado agressivo, teve um episódio lá que a mãe se assustou com ele, ele foi lá, agrediu o inseto, quase matou, e a irmã, né, ficou indignada que ele atrapalhou, só que ele só estava ali encantado vendo a irmã tocar e se lembrando do sonho que ele tinha de fazer essa surpresa no Natal. Só que o que aconteceu? Aquilo ali foi o estopim. E, gente, eu falei muito por alto da história, mas a moral da história é, quando ele perdeu a serventia, ele se tornou um peso para as pessoas. E a própria irmã, na qual ele tinha tanto carinho e queria fazer surpresa, ela chegou para o pai na frente dele: vamos se desfazer logo dele, eu não aguento mais a presença dele aqui. E só que, e todo o histórico, e toda a ajuda que ele fez ele para a família, ele era o provedor daquela família. A outra lição é que quando você perder a tua serventia, ficar se matando aí igual um bobo, fazendo mais do que você pode pelos outros, o dia que você faltar, todo mundo se vira. Porque você pode pensar: ah, não, fulano não vive sem mim, depende de mim. O que vai ser dessa pessoa se eu não estiver aqui? Ela vai se virar, pode ter certeza. Aí, nesse dia, muito triste, adoecido já, ele foi para o quarto, morreu. No outro dia, a mulher que trabalhava na limpeza, que já não gostava dele mesmo, implicava com ele, tentou falar para a família: vocês querem saber como é que eu fiz para me livrar dele? Ninguém quis saber. Aí cada um sabe o que fez? Cada um foi lá, mandou uma carta lá para o seu trabalho, e já estavam cansados desses meses de sobrecarga emocional, pelo peso de ter que lidar com aquele inseto na casa deles. Eles pediram dispensa do trabalho, e o dia que o Gregor morreu foi um grande alívio para eles. Eles foram viajar, curtir, e é isso, ele foi varrido para debaixo do tapete, igual qualquer coisa, porque não tinha mais utilidade. Então a lição para você levar disso é para você não se tornar uma pessoa amargurada, que não ajuda ninguém, egoísta, mas não se coloque em segundo plano para carregar ninguém nas costas, porque na hora que você não servir mais, cada um vai dar um jeito de seguir a sua vida, igual foram lá descansar, ainda falaram assim: vamos alugar uma casa menor, com menos custos, porque quem quis a gente aqui nessa casa foi o Gregor. Ou seja, ele, na maior das boas intenções, quis dar uma casa melhor, maior para a família, e depois até isso foi dado como algo desnecessário. Eles foram felizes e plenos, curtiram um tempo de descanso, enquanto a vida dele acabou na maior insignificância. E quantas pessoas passam por isso, né? E depois não adianta reclamar, não, gente. Depois que você desperdiçou toda a tua vida e as pessoas nem deram valor, não adianta reclamar, porque é assim que funciona. Então, se priorize, se coloque em primeiro lugar, se dedique ao seu trabalho, mas não a ponto de perder a sua liberdade, de estar com a sua família, com as pessoas que você ama, porque no momento que você não servir mais para o trabalho, você vai ser varrido e vão colocar outro melhor que você, mais jovem que você. A família que você carrega nas costas, a partir do momento que você não puder ajudar, ou não falo necessariamente a família, amigos, seja lá quem for, quando a sua serventia não for mais a mesma, cada um vai se virar, e você,
vai ser enxotado, porque era isso que aconteceu com ele. Ele se sobrecarregou, carregou o mundo nas costas e no fim ele se tornou um peso para todo mundo. Então, viva a sua vida da melhor forma possível. Eu já procuro fazer isso, gente. Eu amo ajudar, amo servir, mas não de forma a anular os meus sonhos. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, e em paralelo ao que eu posso fazer para o outro, eu sigo as minhas coisas, os meus objetivos. E essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. E aí, você tem vivido a sua vida ou tem carregado e se sobrecarregado? Até o próximo vídeo.